junto é foda. Pois é, né? Então a tia Dani voltou, feliz com o nosso retorno, pessoal. Eu fico muito alegre em poder compartilhar com vocês desse vídeo e ensinar vocês um pouco do que eu sei da matemática. E é isso, é ensinando, é aprendendo e é muito bom, né, esse contato, mesmo que seja virtual. Na verdade, eu quero mesmo é ver vocês presencialmente, ter aula mesmo ativa, mas a vacina já chegou no Brasil, né, aí já tem gente tomando vacina, tô muito contente com a notícia. Breve será a gente e breve a gente vai estar como antes, certo? Unidos no colégio, se abraçando, brincando, estudando juntos, presencialmente. Por enquanto, estamos online, sejam bem-vindos, que esse início de aula seja o começo de um longo caminho repleto de experiências e valiosas aprendizagens. Conte comigo, certo? Dúvidas, me procura no privado, já deixei claro para vocês a minha disponibilidade e vamos lá. Peguem aí a apostila, vai em um lugar em silêncio e vem estudar com tia Dani. Números racionais. Os números racionais surgiram há muito tempo, né? Lá no Egito Antigo, para evitar que as terras ficassem sem plantio, a divisão do solo deveria ser bem feita. Assim, a colheita seria abundante e traria riqueza para todos. Por isso, as terras eram demarcadas e distribuídas. Mas havia um problema. Todo ano, a enchente do Rio Nilo desmanchava as marcas de divisas. Os matemáticos, mantidos pelo faraó, remarcavam as terras e esticando cordas para fazer as medições. No entanto, por mais adequada que fosse a unidade de medida escolhida, dificilmente os resultados eram exatos. Assim, a divisão da Terra foi uma das causas da invenção dos números fracionários. Eles surgiram da necessidade de utilizar pedaços ou partes de um todo. Então, pessoal, a gente vai continuar aqui no quinto ano com frações, né? Um conteúdo que a gente teve a oportunidade de estudar no ano passado e estamos aqui dando uma continuidade. Então, fração. Bom dia, seu Manuel, tudo bem? Por favor, quero 5 pãezinhos e 1/4 de café. Com certeza, vocês já ouviram as expressões 1/4 de café, meio litro de água, né? Que geralmente a gente fala meio litro de água, meia xícara de óleo. Calma, vou explicar. Eu já ouvi, mas o que quer dizer 1/4? O que quer dizer 1/2? Então, como tia Dani já leu, né? Se lê 1/4. Significa que partimos algo inteiro em 4 partes iguais e pegamos apenas uma dessas partes. 1/2, lê-se 1/2. E significa que partimos algo inteiro em 2 partes iguais e pegamos apenas uma dessas partes. Uma das formas de se escrever um número racional é colocando na forma fracionária, isto é, A sobre B, onde A e B são números naturais e o número B não pode ser 0. Em uma fração, existem 2 números separados por um traço horizontal, conforme o exemplo a seguir. O número que fica acima é o numerador e o número que fica abaixo é o denominador. Quem aí lembra, levante a mão e dá um pulinho. O número abaixo do traço é denominador, né? Como eu falei, o que está em cima é numerador. E aí, então, acho que entendi. Como não existe divisão por zero, não existe fração com denominador zero. Situação problema 1 para vocês, galerinha. Ó, Dona Rosário comprou uma barra de chocolate para seus filhos, Vitor, Michel e Júnior. Se a barra foi dividida em partes iguais entre os filhos de Dona Rosário, qual a parte que coube a cada um deles? Então, ó, veja aí a barra de chocolate. E aí ela dividiu em 3 partes, né? Porque ela dividiu para os 3 filhos, que é o Vitor, Michel e Júnior. Então, logo, cada filho de Dona Rosário recebeu 1/3 da barra de chocolate. Porque, por exemplo, Vitor pegou das 3 partes que Dona Rosário dividiu. Michel pegou um pedaço das 3 partes que Dona Rosário dividiu. E o mesmo aconteceu para Júnior. Então, cada filho de Dona Rosário recebeu 1/3 da barra de chocolate. Situação problema 2. Jaqueline está de férias e, juntamente com seus pais, foi visitar o tio João, que mora em um pequeno sítio a 100 quilômetros de distância. Após percorrer 1/4 da distância total, Jaqueline perguntou ao seu pai: quantos quilômetros ainda faltam para chegar ao sítio do titio? Vamos ajudar o pai de Jaqueline a responder a questão, pessoal. Primeiro, representamos a distância total, que é 100 quilômetros.
Agora, divide-se a distância total em 4 partes, porque lembra lá que falou 1/4? Então, 100 dividido em 4 partes vai dar 25. 25 é os quilômetros, viu? Observe que neste caso, todo é 100 foi dividido em 4 partes iguais a 25. Como já foi percorrido 1/4 do percurso, que corresponde a 25, conforme a ilustração anterior, temos o quê? Então, olha, só andou 1/4. Então, só andou 25 quilômetros. Olha lá, olha, 1/4 percorrido. Então, falta ainda 3 quartos para completar a viagem. Então, olha, eles já andaram 25 quilômetros. Faltam ainda o quê? 3/4 da viagem, que corresponde a 75 quilômetros. Porque, olha, cada partezinha é 25. 25 vezes 3, 75 quilômetros. Outras situações. A seguir, vamos dividir algumas figuras em partes iguais para entendermos melhor o conceito de fração. Aí tá a figura toda. Dividimos em 8 partes iguais e representamos matematicamente como sendo o denominador da fração. Essa parte que a gente divide, a quantidade de partes que a gente divide, é o denominador, 8 partes. Agora, representamos o numerador com a quantidade de partes coloridas. Então, é colorir 3, então o numerador é 3. 3/8, né? Também podemos representar a parte não colorida, nesse caso, 5/8, né? Porque se eram 3/8 coloridos, então é 5/8 não coloridos. Letra B, a figura total, olha, aí dividimos a figura em 36 partes iguais e representamos matematicamente como sendo o denominador da fração. 36 é o denominador, que é a quantidade de partes que a gente dividiu todo. Agora, representamos o numerador. O numerador sempre é a parte colorida, né? Sempre é a parte que a gente pega, que a gente toma, que a gente come, que a gente toma pra gente, que a gente marca, que a gente risca, que a gente rabisca, né? Então, agora representamos ele como o numerador. Então, representamos a parte não colorida com 23, 36 avos e a parte colorida como 13, 36 avos. Então, pessoal, agora é com vocês, ó. Pinte as figuras representando a fração indicada. 1/4, vai pintar 1 de 4, né? Letra B, 15 20avos, vai pintar 15 quadradinhos aí. 3/4 e 2/8, ok? Segunda questão, a tartaruga Roseli está lendo um livro de romance que contém 90 páginas. Tendo lido 2/3 do livro, quantas páginas ainda faltam para ela concluir a leitura? É um exemplo um pouco parecido, né, com a situação, problema anterior, dos quilômetros, que a gente viu que dividiu lá os 100 quilômetros em 4 partes e pegou, né, e viu que faltava 3 partes daquela. E aí as 3 partes no exemplo anterior valia 75. Aqui também, olha. Primeiro vamos descobrir quantas páginas ela fez a leitura, certo? Porque se a gente tem 90 páginas e a gente sabe que ela já leu 2/3, a gente sabe que falta ler 1/3, né, do livro. Então, quanto vale 2/3 de 90? Primeiramente, a gente vai fazer a divisão de 90 por 3. Como é que faz essa divisão, tia Dani? Olha, 9 dividido por 3. Quem vezes 3 dá 9? 3. 3 vezes 3, 9. Faz a subtração. 9 menos 9, 0. Aquele 0 ali que está do lado do 90, ele desce. Você usou ele? Não usou ele, então ele vai para o quociente. Então, 90 dividido por 3 dá 30. Então, a gente divide por 3 porque aqui tem dizendo que ela leu 2/3 do livro. Então, 2/3 ela dividiu em 3 partes aí, né? Então, em cada parte vai ficar quanto? 30. Veja que aqui tem 3 partes, pessoal. Então, ela já leu 2 partes dessa. Então, significa dizer que Roseli já leu 30 mais 30. Então, ela já leu 60. Falta quantas para ela concluir a leitura? Falta 1/3, que é 30. Ó, falta um quadradinho desse aqui, que corresponde a 30, certo? Escrevam isso aí de uma maneira bem legal no caderno de vocês, na apostila, né, que vocês vão me enviar. Terceira questão. Maria e Paulo receberam uma barra de chocolate do mesmo tamanho cada um. Maria comeu 1/3 de seu chocolate e Paulo comeu 2/3 do seu chocolate. Quem comeu mais chocolate? Maria ou Paulo? Justifique sua resposta representando geometricamente as duas situações. Vocês vão dividir, né, um chocolate em 3 partes e pintar uma parte, que é a parte que Maria comeu. Veja, tem 3 pedaços, Maria comeu 1 pedaço. Paulo tem 3 pedaços, ele comeu 2 pedaços. Aí vocês vão pintar 2. Aí vocês vão responder. Quem foi que comeu mais?
Maria ou Paulo. E vai fazer esses desenhos aí pra tia Dani ver quando chegar aqui na minha casa. Quarta questão. Analisando o quadro ao lado, assinale verdadeiro ou falso. O número 2 é o numerador da fração 3. Número 2 está na parte de cima da fração 3 aí. Se for verdade, coloca verdade. Se for falso, coloca F para falso. Letra B, o número 7 é o denominador da fração 2. É verdade ou é falso essa afirmação? Os números 2, 4 e 7, ó, 2, 4 e 7 são chamados de numeradores. Os números 2, 3 e 5 são chamados de numeradores. Verdade ou falso? Os números 2, 3 e 4 são chamados de denominadores. Todo número racional pode ser expresso na forma A sobre B com B diferente de zero. É verdade ou falso isso? Na quinta questão, identifique em forma de fração a parte colorida de cada figura. Lembrando, né, que o numerador é a parte colorida e o denominador é quantas partes iguais, né, foram divididos o nosso todo. Aí eu quero que você represente na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, ok? Sexta questão. Sandrinha e Ellen foram a uma pizzaria e compraram uma pizza. Meia de mussarela e meia de calabresa. A metade da pizza foi de mussarela e a outra metade de calabresa. Tendo a pizza 8 fatias no total. Quantos pedaços de mussarela e de calabresa contém a pizza? Quantos pedaços de mussarela tem? Quantos pedaços de calabresa tem? Se Sandrinha comeu 1/4 de cada sabor, quantos pedaços de pizza ela comeu? Ela comeu 1/4 da de mussarela e 1/4 da de calabresa. Quantos pedaços no total ela comeu? Letra C. Tendo Ellen comido 3/4 de calabresa e 1/4 de mussarela, quanto sobrou da pizza? Imagina, vocês vão riscando. Ela comeu 3/4 de calabresa, né? Porque de calabresa eram 4 fatias. E 1/4 de mussarela. Quanto sobrou da pizza depois que Ellen comeu? Sétima questão. Se 24 horas corresponde a um dia, que fração do dia equivale a 6 horas? Olha, veja só, vou responder aqui essa para vocês, a letra A. O total todo, o dia dividido em 24 horas. 6 horas é 6, 24 avos. 12 horas, 18 horas, 20 horas. Vocês podem representar isso em fração ou em desenho. Pode dividir uma figura em 24 partes, né? E pintar 6 na letra A, por exemplo. Então, só colocar a fração. Oitava questão. João ganhou 2/5 das bolas de gude. Contorne as bolinhas que ele ganhou. Ele ganhou 2/5 das bolinhas de gude. Então, quanto foi que ele ganhou, né? Como é que você vai fazer essa questão aqui? Você primeiro vai dividir essas bolinhas aí em 5 partes, certo? Vai dividir em 5 partes iguais. Pegue o total, conte quantas bolinhas tem aí. Divide em 5 partes iguais. E depois você vai pegar 2 partes dessa e ver quantas bolinhas tem nas 2 partes, ok? Luiz ganhou 3/5 da bolinha de gude. Quantas bolinhas ele ganhou? A mesma coisa. Por exemplo, não sei quantas bolinhas tem aí. Vamos supor que aí tenha 10 bolinhas. 10 bolinhas divide em 5 partes. Então, cada parte vai ficar com 2 bolinhas. No caso, você vai pegar para Luiz 3 partes dessa. Então, 3 partes que tem 2 bolinhas em cada uma. 3 vezes 2, 6. Aí você pega esse exemplo que eu tô explicando aqui e faça com essas bolinhas aí, tá? Meus amores, dúvidas me perguntem no WhatsApp. Nona questão. Carolina é proprietária de uma empresa de entregas rápidas pela Grande São Paulo. Sua equipe é composta por 70 motoboys. Agora, indique a fração que corresponde a cada situação. 18 motos foram para o leste. 25 motos foram para o sul. As demais motos ficaram no pátio. 5 motos foram para a zona oeste e 19 motos foram para a zona central, certo? E aí conclui as atividades sobre esse conteúdo aí que a gente vem revisando, né? Porque frações vocês já viram, então dá pra fazer legal. E dúvidas, se não dá pra fazer legal, me procure, não deixe de perguntar. Uma curiosidade aqui para vocês, ó, fração e os anos bissextos. Enquanto a Terra realiza uma volta completa ao redor do Sol,
o movimento de translação. Vocês vão estudar isso com o professor Rivaldo, se não já estudaram com tia Cris. Ela dá 365. E 1/4 dos giros em torno do seu próprio eixo, movimentado de rotação. Isso significa que a reta gira como um peão e depois de 365 giros está quase completando uma volta ao redor do Sol, com mais 1/4 do giro aproximadamente completa de uma volta. Adotando o ano como sendo 365 dias, teremos uma defasagem de 1/4 de um dia por ano. Em 4 anos, a defasagem é de 4/4, ou seja, um dia inteiro. Isso explica porque a cada 4 anos acrescentamos um dia ao mês de fevereiro. Certo? Porque o mês de fevereiro às vezes tem um dia a mais, né? Tem anos que ele tem um dia a mais. Aqui tá a justificativa. Agora, a leitura de uma fração. A leitura de uma fração é feita da seguinte forma, né? Frações com denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lemos o número que está no numerador normal. Se for em cima no numerador 2, lê 2. E em seguida você lê o 2 como denominador meios, 3 terços, 4 você lê no denominador quartos, 5 você lê no denominador quintos, sextos é o 6, 7 no denominador lemos sétimos, 8 no denominador lemos oitavos e 9 no denominador nós lemos nonos. Frações com denominadores 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. Lemos o número que está no numerador normal e a seguir acrescentamos décimos, centésimos, milésimos, aí depende de quem for o seu denominador, certo? Frações com denominadores diferentes dos já citados. Lemos o número que está no numerador e a seguir lemos o número que está no denominador normal, mas aí vocês acrescentam a palavrinha avos. Veja só, 2 terços. O 3, olha, lá no primeiro pontinho aí tá dizendo que 3 é terços. Então, 2 terços. 1 décimo. Veja que o numerador a gente lê sempre normal, ó. 15, 20 avos. 25 quartos. 30 centésimos. 2, 13 avos. Ok, pessoal? Peguem essa dica aí, anotem em um papelzinho para vocês entenderem bem e fixar essa parte aí do conteúdo. Observação. Numa fração, quando o numerador é menor que o denominador, chamamos de fração própria. Isso a gente também já viu no ano passado. E quando o numerador é maior que o denominador, chamamos de fração imprópria. Fração própria, fração imprópria, a gente também já estudou. É só uma revisão aqui, certo? Desse conteúdo, porque a gente vai fazer ele um pouco mais avançado. Então, agora escreva como se lê. Como é que lê aqui, ó? 1 sétimo, 2 onzeavos, 3 décimos, 5 26avos, 7 centésimos, 9 milésimos. Eu já fiz a leitura, é só vocês escreverem agora como tia Dani leu. E a gente encerra nosso primeiro encontro, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês em chegar até aqui nesse momento do vídeo. Fique com Deus, um abraço muito apertado, mesmo distante, e até a nossa próxima postagem com mais conteúdos. Um abraço, tchau, tchau!